Olá, seja muito bem-vindo ao Amigos Cast, o podcast da Associação Amigos do HC em parceria com o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Eu me chamo Idalina Cunha, sou a coordenadora do CIDVida, que é o Centro de Direitos à Vida da Pessoa Idosa. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante e relevante, alusivo ao mês de junho, o Junho Violeta, que é a conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa. Como todos nós sabemos, o envelhecer é uma dádiva, um presente da vida, mas que infelizmente nos últimos tempos nós temos nos deparado com diversas informações e notícias a respeito da negligência, da irresponsabilidade, do abandono e, por que não dizer, da violência, que muitas vezes acontece de forma silenciosa. É importante ressaltar que a população idosa ela tem crescido substancialmente e, nos próximos anos, em algumas regiões, será a população preponderante. Esses são dados já, inclusive, descritos no último censo do nosso IBGE. Para falar desse tema tão importante e relevante, nós convidamos o Dr. Vitor Pintarelli. O Dr. Vitor Pintarelli, ele é um grande parceiro aqui nosso do CIDVida, faz um belo trabalho com os acadêmicos do curso de medicina, trazendo esses acadêmicos até o nosso ambiente para interagir com o público idoso que frequenta o CIDVida e, por que não dizer, preparar esse novo profissional do futuro a entender as nuances do envelhecimento. O Dr. Vitor Pintarelli é médico geriatra, professor de geriatria do curso de medicina da Universidade Federal do Paraná. Dr. Vitor, muito obrigada por estar aqui conosco. É um prazer recebê-lo. Olá, Idalina, eu agradeço pelo convite, o prazer é todo meu e agradeço por me convidar para conversarmos a respeito de um tema tão importante quanto o Junho Violeta e vamos em frente, vamos conversar então a respeito disso. Vamos fazer um ótimo bate-papo e eu gostaria que, para começarmos essa conversa, doutor, pensando nesse dado do IBGE que é tão relevante, que está mostrando que a população idosa vai aumentar nos próximos anos, te pergunto, estamos preparados para essa transformação demográfica? Bom, Idalina, como você comentou, a população idosa, ela cresce cada vez mais e a perspectiva para as próximas décadas é que esse processo continue. O Brasil já não é mais um país de jovens, como era até poucas décadas atrás. Já se diz que o nosso país é um local de pessoas grisalhas e de fato, em muitos lugares, a população idosa já superou a população de crianças e jovens. Aqui mesmo, o estado do Paraná é um dos estados brasileiros que tem um dos maiores percentuais de idosos na população. Se eu não me engano, no último censo demográfico, os números eram próximos de 17% da população acima de 60 anos. E, por isso, realmente, tudo aquilo que diz respeito à população idosa, as suas necessidades, as suas peculiaridades, os problemas que essa população enfrenta, tem uma dimensão cada vez maior. E diferente de outros países, como a França, onde o processo de envelhecimento populacional se deu ao longo de muitas décadas, aqui no Brasil o crescimento da população idosa foi em pouquíssimo tempo, em poucas décadas. E o Brasil realmente não fez todos os preparativos necessários para atender essa população de acordo com as suas necessidades. Há muitas carências que, infelizmente, não vão ser resolvidas tão rapidamente. Quando a gente fala de violência, a gente remete muito à questão da violência física, dessa agressão. Na sua opinião, quais outras situações poderiam ser caracterizadas enquanto negligência, irresponsabilidade, aspectos relacionados ao abandono mesmo dessa população? A violência física é aquela que é mais facilmente reconhecida. O idoso que sofre algum tipo de agressão, que acaba levando alguma lesão e muitas vezes acaba tendo que ser levado ou acaba tendo que buscar um serviço médico para tratar um ferimento, uma fratura, alguma consequência de alguma agressão física, é aquela modalidade que mais sobressai, é mais facilmente percebida. Mas a violência se dá de muitas formas. A violência psicológica, aquela pessoa que acaba sendo maltratada, menosprezada, esquecida, negligenciada, como você comentou, desvalorizada,
ela está sofrendo uma modalidade de violência e que pode, às vezes, até doer mais do que a própria violência física. A violência financeira, aquele idoso que tem lá o seu rendimento, tem as suas propriedades, mas que acaba sendo obrigado a sustentar outros familiares, acaba sendo desatendido naquilo que poderia ter de recursos para cuidar de si próprio em favor de outras pessoas. Existe a violência sexual, também é uma realidade que alguns idosos acabam sofrendo. E, enfim, existem outras modalidades ainda, mas essas são algumas das que mais sobressaem. Doutor, sob a ótica da medicina, sob a ótica da geriatria, quais são os desafios que a pessoa idosa enfrenta para que ela possa ter a manutenção da sua autonomia e qualidade de vida? A população idosa é o grupo mais heterogêneo que existe. Então, se nós formos num colégio ver crianças pequenas, nós veremos que elas são, na maioria, muito parecidas, interagem, são dinâmicas. Se nós formos numa junta de alistamento militar, num dia de recrutamento, veremos os recrutas de 18 anos, que são também pessoas predominantemente heterogêneas, ou melhor, homogêneas, mas que já começam a ter as suas diferenças. Teremos alguns que serão considerados aptos para o serviço militar, outros que não. Mas se nós formos ver a população idosa, esse é o grupo mais heterogêneo que existe. E para responder a sua pergunta, a gente precisa necessariamente considerar que um idoso não é necessariamente igual ao outro. Então, como que a gente vai promover o envelhecimento saudável, sendo que uma pessoa pode ter sido portadora de doenças desde jovem, pode ter descuidado de hábitos simples que impactam na sua saúde, na sua funcionalidade, por exemplo, consumo de bebida alcoólica, alimentação desequilibrada, ausência de prática de atividade física. Então, tem gente que já chega na terceira idade numa condição física, numa condição médica ruim, ao passo que outros já vão chegar mais inteiros, mais saudáveis, mais preservados, e as orientações vão ser muito diferentes, mesmo que tenham exatamente a mesma idade. Mas, é claro, aquilo que mais impacta para preservar funcionalidade, independência, autonomia, é preservar a saúde, é envelhecer com o mínimo possível de doenças, de limitações, e para isso é necessário, desde cedo, ter bons hábitos de vida, que incluem uma alimentação saudável, prática de atividade física, cuidados com a saúde mental, manter-se mentalmente ativo sempre, mesmo que a pessoa esteja aposentada e não tenha tantos compromissos profissionais, tratar as doenças que eventualmente a pessoa tenha, manter as doenças no melhor grau possível de controle. Isso vão ser os determinantes da independência, da autonomia e da qualidade de vida no envelhecimento. E, doutor, quais são os sinais que os familiares, amigos próximos, profissionais da saúde que atendem esta pessoa idosa devem estar atentos? Quais são os primeiros sinais que mostram que alguma coisa não está bem na vida desse idoso? Podem ser muitos sinais. Aí depende de qual aspecto da vida do idoso que a gente quer analisar. Mas, por exemplo, uma das grandes preocupações da população idosa é a questão do declínio cognitivo. É a preocupação, será que eu vou ter doença de Alzheimer? Será que eu já tenho essa doença? E aí é necessário ficar alerta a questões como, por exemplo, os esquecimentos, que são o sintoma que a pessoa mais associa à doença de Alzheimer, especialmente esquecimento de fatos recentes, é aquela pessoa com quem você conversa, conta alguma novidade, e aí pouco tempo depois a pessoa já não lembra, se torna repetitiva, conta várias vezes a mesma coisa, ou pergunta várias vezes a mesma coisa. E em fases mais avançadas isso pode evoluir para esquecimento até de fatos mais antigos, dificuldade para relacionamento com as pessoas mesmo do convívio próximo,
perda da independência, perda da capacidade de realização de tarefas, trabalhos que a pessoa previamente era capaz. Mas, respondendo objetivamente a sua pergunta, na fase inicial, o que predomina são os esquecimentos de fatos recentes. Mas, como o tema da nossa conversa hoje é mais a questão da violência, eu acho que a gente também poderia jogar um pouco de luz a respeito desse aspecto. A violência contra o idoso é um tema que muitas vezes acaba não sendo reconhecido com facilidade, porque muitos idosos ficam constrangidos, envergonhados, muitas vezes o agressor é uma pessoa próxima e o idoso não quer, entre aspas, prejudicar aquela pessoa, então às vezes ele acaba sofrendo em silêncio, internalizando e acaba até evitando de pedir ajuda, de reconhecer que tem um problema. Então, quando é um caso de violência física, às vezes idas frequentes ao pronto-socorro, quedas inexplicadas, aparecimento de lesões como hematomas, como feridas que precisam ser suturadas, podem ser indícios de que alguma coisa errada está acontecendo e não está bem. Exatamente. Ou, no caso da violência psicológica, aquele idoso que tem um quadro de sintomas depressivos, aquela pessoa que tem sintomas assim de ansiedade, que quando está na presença daquele agressor fica incomodada, fica agitada, também podem ser indícios. Mas isso tudo tem que ser analisado com muito cuidado, porque nem todo idoso que cai está sendo agredido, nem todo idoso que tem ansiedade ou que tem depressão está sofrendo violência psicológica. Então, embora esses possam ser indícios, não significa que todo mundo que passe por essas situações esteja sofrendo esse tipo de agressão. Doutor, nessa fase da vida, um dos pontos mais vulneráveis para a pessoa idosa é o isolamento social. Nesse aspecto, eu lhe pergunto qual que é a importância do convívio familiar e da comunidade como um todo, né? Onde esse idoso tem a oportunidade de participar de grupos de convivência, seja grupos na comunidade religiosa a qual ele pertence. Então, trazendo o foco agora realmente para esse convívio social e o impacto desse idoso não ter o convívio social. Esse é um aspecto muito importante do envelhecimento saudável. Envelhecer com saúde não significa simplesmente ter exames laboratoriais dentro da normalidade, não significa simplesmente não ter doenças, não precisar de remédios. O ser humano, por natureza, é um ser social. E a pessoa que vive isolada, por mais que não tenha hipertensão, diabetes, etc., ela pode adoecer, e às vezes até gravemente, por causa da solidão. A solidão é até entendida como um problema de saúde pública. Na população idosa, ela aumenta o risco de depressão, ela aumenta o risco do declínio funcional, ou seja, a pessoa que passa a ter dificuldade para conseguir conduzir normalmente a sua vida, porque as limitações que frequentemente acompanham o envelhecimento acabam não sendo supridas por outras pessoas que estejam próximas. Em casos mais graves, a pessoa deprimida e solitária tem até um risco aumentado de cometimento de suicídio, especialmente se for do sexo masculino, especialmente se tiver outras doenças causadoras de sofrimento. Então, a solidão na velhice é um problema grave. E, como contraponto, a pessoa que tem um convívio social harmônico, seja na família, seja em grupos, no convívio religioso, no convívio comunitário, é uma pessoa que, não é uma opinião minha, mas isso é demonstrado por vários estudos, costuma ter melhores parâmetros de saúde, costuma ter melhores parâmetros de qualidade de vida. Existem até alguns estudos que avaliam as características de lugares do mundo chamados de blue zones,
que são aqueles locais onde há um elevado percentual de idosos na população, e idosos que envelhecem com saúde, com qualidade de vida, com autonomia. É o caso, por exemplo, da região de Okinawa, no Japão, Loma Linda, na Califórnia, tem uma ilha grega, que agora me foge o nome, mas enfim, tem alguns locais do mundo que tem essa categorização de Blue Zones, e uma das características que sobressai nesses lugares é exatamente a vivência comunitária. São idosos que costumam se manter bastante ativos nas comunidades onde eles estão inseridos e visitando os amigos, os familiares, recebendo visitas, interagindo em ambientes religiosos. Enfim, justamente uma das características do envelhecimento bem-sucedido, essa interação social, essa ausência de isolamento do idoso. Perfeito, doutor. Agora eu gostaria de te fazer uma pergunta mais direcionada para aquela pessoa idosa que convive ou mora junto com demais familiares. Uhum. A gente sabe que no círculo familiar, por alguma razão ou em algum momento, a família pode interferir demais na forma de viver dessa pessoa idosa. Então eu lhe pergunto, qual que é o equilíbrio entre cuidar e respeitar? Complementar a essa pergunta, quando a gente ainda está nesse âmbito familiar, de que forma que os familiares podem garantir um envelhecimento digno e saudável? Esse equilíbrio é uma das coisas mais difíceis de serem alcançadas, porque o processo do envelhecimento ele não é um processo linear, ele pode ter épocas de uma grande estabilidade na condição cognitiva, na condição funcional, e épocas em que as coisas mudam e mudam muito rapidamente. Então, não há uma resposta aplicável a todos os casos, a todos os momentos, mas eu acho que há alguns princípios que podem ser colocados para tentar responder a sua pergunta. Um deles é justamente a de reconhecer o idoso como uma pessoa que tem seus direitos e, dentre eles, o direito de ter as suas preferências, as suas opiniões, os seus gostos. Não é porque a pessoa tem uma idade mais avançada que automaticamente ela não tem mais direito a emitir as suas preferências, as suas escolhas. E às vezes a gente vê famílias até muito bem intencionadas, mas que atropelam o idoso, não deixam praticamente que ele faça mais escolhas, que ele defina aquilo que ele prefere, aquilo que ele gosta, aquilo que ele não quer que aconteça. Então, acho que o ponto de partida é exatamente o respeito, a escuta, o diálogo, permitir que o idoso emita aí as suas opiniões, as suas preferências. E, digamos, no polo oposto, a gente também tem que tomar cuidado para não absolutizar essas opiniões, essas preferências. Por exemplo, quem já tem a doença de Alzheimer ou alguma outra condição de declínio cognitivo, às vezes pode não ter muito discernimento daquilo que está pedindo, daquilo que acontece ao seu redor. Vou dar um exemplo que não é hipotético, é um exemplo real. Um idoso que já tem a doença de Alzheimer e que, além disso, é alcoólatra e que, muitas vezes, acaba querendo realizar coisas que, nitidamente, fogem à normalidade. Fogem à normalidade. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que ele pede para que um familiar vá até o apartamento que ele tem numa outra cidade e faça a mudança e traga para cá, esse mesmo idoso, quando o porteiro telefona para ele perguntando se pode autorizar que a mudança saia do apartamento, diz que não. E a família fica de mãos atadas. Então vamos dizer que é fundamental que a família conheça a condição da saúde, tanto física quanto mental, desse idoso que está convivendo no dia a dia com ele. Exatamente, ou seja, a gente não pode absolutizar as vontades, os desejos. Afinal de contas, o idoso é um ser humano como outro qualquer,
qualquer indivíduo de qualquer idade pode, em algum momento, querer coisas que sejam desaconselháveis, nocivas, e não é porque ele é idoso que necessariamente vai estar sempre certo. Então, a questão do respeito, a questão de entender quem é essa pessoa, qual que é o momento da vida pela qual ela está passando, aquilo que realmente é razoável, é um direito dela, é uma coisa. Outra coisa é você partir do pressuposto de que tudo tem que ser obedecido ao pé da letra sempre. Isso não é bom para nenhuma idade, para o idoso menos ainda. Doutora, a gente sabe também que quando um idoso, e isso muitas vezes a gente presencia, vivencia, né? Eu como coordenadora aqui desse espaço, diariamente a gente vê isso nos nossos idosos, que aquele idoso que apresenta uma saúde física adequada, uma saúde emocional adequada, ele acaba trazendo uma alegria, né? Uma vida na feição dele. É nesse sentido que eu gostaria de saber a tua opinião, frente à sociedade e frente à família, aos amigos próximos, o impacto desse idoso nessa condição mais viva, mais feliz, que ele se sente respeitado, que ele se sente acolhido. O papel desse idoso numa condição favorável nesse sentido. O idoso na nossa sociedade, ele é uma referência. O idoso é a pessoa a quem os mais jovens buscam para aconselhamento, é a pessoa que já passou por múltiplas experiências na sua vida, é uma pessoa que muitas vezes acaba sendo o tronco que sustenta uma família. E quando esse idoso envelhece mantendo independência, autonomia, boas condições de saúde, ele acaba perdurando por mais tempo como essa pessoa, digamos, esse castelo forte em que a família pode recorrer. Doutor, falando agora um pouco sobre etarismo, né? Quando a gente fala de etarismo, a gente vai sobre os vários aspectos da sociedade, sobre as várias frentes. Temos enfrentado e visto o etarismo no mercado de trabalho, o etarismo em outras frentes. E de que forma, na sua opinião, nós conseguimos ou devemos, né, construir uma cultura de respeito a essa experiência adquirida ao longo da vida? Qual é a sua opinião sobre isso? Como eu estava falando agora há pouco, muitas sociedades veem o idoso como aquela figura detentora de sabedoria, de experiência, e que acaba sendo uma referência para os mais jovens. E isso foi, durante muito tempo, a visão que predominou na maioria das sociedades, mas, por outro lado, sempre houve também a contestação da figura do idoso, a de ver a pessoa idosa como aquele que é ultrapassado, antiquado, retrógrado. E eu diria que o etarismo é mais uma manifestação desses preconceitos, dessas ideias pré-concebidas que nós podemos ter em relação ao outro, tomando como referência a idade como algo negativo. E qualquer idade, qualquer fase da nossa vida vai ter aspectos positivos e negativos. A criança tem toda a energia, a vitalidade, é como se fosse uma folha de papel em branco que está sendo preenchida, mas ela também vai ter lá as suas limitações. Você não pode nem deve cobrar dela responsabilidades acima daquilo que ela é capaz de prover. No caso do idoso, a velhice é uma fase da vida que tem também seus lados positivos e negativos. Nós não estamos aqui para dizer que a velhice é composta somente de aspectos bons. Todo mundo sabe que, infelizmente, à medida que a gente envelhece, nós podemos acumular doenças, limitações, enfim, coisas que nós não gostaríamos de ter, mas que os anos, infelizmente, trazem. Mas, ao lado disso, existe sim a sabedoria, existe sim a experiência, e as pessoas que são etaristas, na verdade, estão desperdiçando justamente aquilo que os idosos podem contribuir de melhor, a partir da sua sabedoria, da sua experiência, daquilo que foram acumulando ao longo da sua vida. O etarismo é um desrespeito em relação à pessoa idosa, mas é também um sinal de
inadvertência por parte de quem o comete, porque está desperdiçando o capital humano que essas pessoas podem trazer no ambiente de uma empresa, no ambiente de uma cidade, de um país, de uma família, de uma comunidade qualquer, que poderia se beneficiar justamente dessa sabedoria, dessa experiência dos idosos. E também, né, doutor, eu acho que vale a gente talvez mencionar e completar que ao longo da vida o ser humano ele tem que se reinventar, né? Sim. Então, nós, em determinados momentos da vida, temos que nos reinventar, e essa pessoa idosa, como você mesmo falou, com as limitações, ela também precisa se reinventar. Não é que ela não pode fazer determinadas coisas, talvez ela tenha que mudar a forma de fazer as coisas. É esse olhar também, né, doutor? O ser humano tem uma enorme capacidade de adaptação, e essa capacidade pode se modificar à medida que nós ficamos mais velhos, mas ela não desaparece. E, na verdade, ao longo de toda a nossa vida, nós estamos mudando. No idoso, um dos marcos que a gente reconhece que é uma fonte de um impacto muito grande na vida de muita gente é a aposentadoria. Agora, aposentar-se não deveria significar não fazer mais nada. Deveria significar, sim, suspender ou parar aquele trabalho que a pessoa teve durante muito tempo, ou talvez não parar por completo, mas diminuir o ritmo e canalizar aquela energia, aquela disponibilidade de tempo para outros afazeres que sejam necessários ou sejam desejados por essa pessoa. Aqui mesmo, né, doutora? A gente convive com a população idosa e a gente vê assim que muitos deles trabalharam por muitos anos e que agora, frente às atividades que a gente acaba ofertando aqui, tem a chance de dedicar tempo e atenção para aprender algo que eles nunca tiveram tempo, porque às vezes a jornada de trabalho ao longo da vida, as responsabilidades familiares, criação de filhos e assim por em diante, toma muito tempo desses idosos. E eles acabam na minha juventude, naquele momento da minha vida, eu não tive tempo para fazer isso e agora eu posso me dedicar a aprender algo que eu sempre tive vontade de fazer. Sim. Às vezes, novamente, a gente retorna em canalizar essa energia e se transformar ela, né, doutor? Sim. As fases mais avançadas da vida podem ser fases de aprendizado, podem ser fases de descobertas, podem ser momentos para buscar e concretizar sonhos que a pessoa não teve oportunidade de fazer quando era mais nova. As fases mais avançadas da vida não são necessariamente fases para ficar em casa, isolado, inativo e basicamente administrando doenças e limitações. Claro, infelizmente há pessoas que vão enfrentar situações parecidas com essa, mas o que nós desejamos é que as pessoas cheguem a uma idade mais avançada na melhor condição possível de saúde, de funcionalidade, de bem-estar, de autonomia, de independência, tanto física, quanto psicológica, quanto cognitiva, quanto financeira, para desfrutarem da melhor forma possível os anos que tiverem pela frente. Doutor, para nós encerrarmos, eu gostaria que você nos deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo nesse momento, com vistas à valorização e ao cuidado da pessoa idosa. Uhum. Olha, muitas coisas poderiam ser ditas, mas acho que um recado final poderia ser que nunca se considere velho demais para mudar, para fazer aquilo que você gosta, para buscar a realização de algum sonho, para viver. Afinal de contas, a nossa vida, ela continua até o momento que nós somos chamados a nos despedirmos aqui desse mundo. E enquanto estamos vivos, devemos buscar viver da melhor forma possível, independente da idade que nós tenhamos. Doutor, eu agradeço muito a sua participação, por estar aqui e nos ajudar a falar sobre essa temática tão importante. Falar sobre a conscientização da vida. Este foi mais um episódio do Amigos Cast, o podcast da Associação Amigos do HC em parceria com o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Fique atento, fique ligado, compartilhe com a sua rede e até o próximo episódio.